Fala galera, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui dia 30/11, estou na parte da tarde já, de fato. Estou gravando esse vídeo agora para ficar como nossa revisão para recuperação, que vai acontecer essa semana. Na parte da manhã eu estive disponível para nós fazermos essa revisão, não apareceu ninguém, tá? Então estou gravando esse vídeo agora para nós termos aí essa revisão para a recuperação, dos estudantes que ficaram de recuperação. Então, eu vou espelhar a minha tela para vocês e vou resolver as questões comentando ela. Então, pega aí um lápis, uma caneta, tente resolver a questão novamente e aí depois analise o meu comentário sobre a questão, ver se você está indo no caminho certo, no caminho correto, ver se o que você pensou está certo. Então, eu vou resolver a primeira avaliação, a segunda avaliação e o trabalho do terceiro trimestre, ok? Então, deixa eu só espelhar aqui. Vamos lá. Aí, imagino que vocês já estão vendo. Isso, vamos lá então. Lá na primeira avaliação nossa, nós tivemos a primeira questão. Dada a equação 4, abre parênteses, x menos 2 mais 6x menos 8 igual a 4. É uma equação, porque tem igualdade e tem incógnita. O que nós precisamos? Primeira coisa, fazer o chuveirinho. Pausa o vídeo, faz o chuveirinho. Seu chuveirinho ficou 4x menos 8, aí depois mais 6x menos 8 igual a 4. Ficou desse jeito? Se ficou assim, agora você organiza. Você vai somar 4x com mais 6x e o menos 8 e o outro menos 8 você vai passar para o outro lado, certo? Vai ficar positivo os dois lá do outro lado. Então, nós vamos ter 10x igual a 20, logo x é igual a 2. Muito bem. A número 2, também uma equação, temos igualdade, temos incógnita, e essa é mais fácil ainda, porque não tem nem um chuveirinho para ser feito, né? Então, organizou. 10x está aqui, 12x está aqui, traz o 6x e traz o 4x. Ambos são positivos aqui, vão ficar negativos. E o menos 32, que aqui é negativo, vai para o lado de lá e vai ficar positivo. Organizou, isolou a incógnita, né? Letra com letra, quem só tem número, só número. X igual a 2 também. Número 3. Sabendo que n é um número natural e diferente de zero, calcule os 6 primeiros termos da sequência e assinale a alternativa correspondente. Então, natural e diferente de zero. Então, começa pelo número 1. Se ele quer os 6 primeiros termos, nós vamos ter que utilizar o número 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Se nós trocarmos o n por 1, 3 vezes 1, 3 mais 2, 5. Beleza? Então, o primeiro termo da sequência é o 5. Se nós trocarmos o n por 2, 3 vezes 2, 6, mais 2, 8. O segundo termo é 8. Se nós trocarmos o n por 3, 3 vezes 3, 9, mais 2, 11. Opa, já está aqui, ó. 5, 8, 11, 14, 17, 20 e assim por diante. Sempre trocando n pelos valores 1, 2, 3, 4, 5, porque aqui eu falei diferente de natural e diferente de zero. Os naturais é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nesse caso, se eu estou falando diferente de zero, eu vou excluir o zero, vai ser apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, infinito, né? Número 4. Mesma ideia, tá, pessoal? Mesma ideia. Nós temos o n, vamos trocar o n por 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que são os 6 primeiros termos dessa sequência, e vamos realizar. Lembrando que entre o número e a letra existe uma multiplicação, então qualquer número que você colocar no lugar dessa letra tem que multiplicar por esse 2, e depois você subtrai desse 2. O quadro abaixo apresenta, número 5, o quadro abaixo apresenta a quantidade de figurinhas de 4 colegas, separadas em novas e velhas. Assinale a alternativa que contém a razão entre as figurinhas novas e velhas de cada um deles. Então, olha só,
figurinhas novas nessa coluna, velhas aqui, e nas linhas nós temos os colegas que possuem essas figurinhas. Assinale a alternativa que contém a razão entre as figurinhas novas e velhas. Se eu estou falando nova primeiro, eu quero um nova primeiro. Então, qual é a razão da figurinha nova para a velha do Miguel? 16 sobre 24. Qual é a razão do Giovanni? 30 sobre 12. Tá sempre nova, ó, nova e velha. Então, nova primeiro, depois velha. Do Pedro, 14 sobre 18. E do Marcos, 32 sobre 20. Alternativa B. Número 6. Assinale a alternativa que contém, assinale a alternativa em que as razões sejam inversas. O que é a razão inversa mesmo, pessoal? A razão inversa é aquela que quando ela está de fato invertida, o resultado final dela, o irredutível dela é o mesmo. Então, nós temos ali, ó, 5 sobre 10, né? Que vamos pegar direto a correta ali, ó. 5 sobre 10 e 20 sobre 10 são inversos? Ah, professor, são números diferentes. São números diferentes. Só que se você levar o irredutível aqui, ó, ambas elas, vocês vão ver que elas vão ficar invertidas mesmo. Quem é numerador de um é denominador da outra. Quem é denominador da outra é numerador da outra, tá? Aqui nós temos um esqueminha para montar uma equação, né? Então, olha lá, ó. Aí você teria que montar a equação e depois resolvê-la de fato. Então, nós teríamos que A mais 7 mais 2 é igual a A mais 5. Ou seja, A mais 9 é igual a 2A mais 5. Quem tem letra de um lado, número do outro. Equaçãozinha, tá? Aí você vai chegar que a massa é 4 quilos para essa balança poder ficar em equilíbrio. Número 8, para finalizar a primeira avaliação. Determine o valor da expressão algébrica 5, que multiplica 3x mais 2y mais 2y menos 3x, de acordo com os números indicados. Opa, essa não é equação, essa é expressão. Por quê? Porque essa não tem igualdade. Nós temos incógnita, temos letra, mas nós não temos igualdade, então ela não é equação. E ele pede para substituir o x por 4 e o y por 3. Você pode primeiro substituir o x por 4 e o y por 3, né? Ou seja, x por 4, 3 vezes 4, 12, mais o y por 3, 2 vezes 3, 6. Então, nós já temos aqui 12 mais 6 aqui dentro. O resultado daqui multiplica por 5. E aqui você troca o y por 3 e o x por 4. Multiplica também, multiplica aqui, e depois você multiplica aqui, soma tudo esse início, menos esse final aqui. Uma dessa é muito interessante na avaliação. Beleza, finalizada a primeira, então, agora eu vou espelhar a nossa segunda avaliação. Vamos lá, segunda avaliação. Não faz muito tempo que nós realizamos ela, né? Então, espelhada aí a segunda avaliação. Vamos lá. Num jogo de basquete, os jogadores da seleção tinham as seguintes alturas. Olha lá, 1,84, 1,92, 1,98, 2,04 e 2,07. Assinale a alternativa que contém, respectivamente, os valores da amplitude e da média das alturas dos jogadores. Lembrando, amplitude é o maior dado menos o menor dado. Ótimo. Ali, ó, todas as amplitude aqui ficou a mesma, 0,23. Então, vai ser 0,23 a amplitude, tá? Sempre o maior menos o menor. Lembrando em colocar esses dados em ordem crescente, tá? E aí depois pede a média. A média é o quê? Você somar a altura de todos eles e, nesse caso, dividir por quanto? Nesse caso, você vai dividir por 5, tá? Porque são 5 ali que nós temos. Então, essa divisão por 5 vai dar 1,97, né? A soma de todos eles vai dar 9,85, que você vai dividir por 5, vai dar 1,97.
Número 2. Em uma sala, há 6 meninas com as seguintes alturas. 6 meninas com as seguintes alturas. Uma tem 1,62, a outra tem 1,70, a outra tem 1,58, a outra tem 1,72, a outra tem 1,69 e a outra 1,71. Há alguma menina com a altura igual à média obtida? Primeira coisa é calcular a média. Somou a altura de todas elas. Vai dar 10,02. Vai dividir por 6, porque são 6 meninas. Deu 1,67. A pergunta: há alguma menina com a altura igual à média obtida? Não tem nenhuma menina com altura, porque a média deu 1,67. Nós não temos nenhuma com essa altura. Número 3. Determine a média anual de um estudante de matemática, sabendo que as suas notas bimestrais foram 40, 60, 80 e 65, respectivamente, e que foram atribuídos os seguintes pesos a ela. Considerando que a média final é 70, esse estudante foi aprovado ou não? Pessoal, mais uma vez, peso 1, a nota do primeiro bimestre foi 40, então vai permanecer 40. Peso 2, se a nota foi 60, você tem que fazer 60 mais 60, tá? Ou 60 vezes 2. Peso 2 de novo no terceiro bimestre, a nota 80, então mais 80 mais 80, ou 80 vezes 2. E por último, peso 4, ou seja, é 65 mais 65 mais 65 mais 65. Tá? Somando tudo isso, né, nós vamos chegar a 580. Agora que vem a questão. 580, nós vamos dividir por quanto, professor? Por 4? Ah, é porque tem 4 bimestres. Não, não é por 4. Você vai dividir por 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porque você tem aqui, ó, de peso, 9, entendeu? No total. Então, dividido por 9, vai dar 64,4. Então, o aluno não foi aprovado, porque a média é 70. Número 4. A tabela mostra a produção e as vendas relativas a um mês de 3 fábricas de automóveis. Qual a média de carros produzidos e carros vendidos, respectivamente? Aqui. Carros produzidos, nós temos 2.000 em uma fábrica, 5.000 na outra fábrica e 3.000 em outra fábrica. Somou tudo, 10.000, dividiu por 3, vai dar 3,3333. Desculpa, vírgula não. Vai dar 3,33333, né? E assim por diante. E aí depois fazemos a média dos vendidos, que é 1.700 mais 3.600 mais 2.700, que vai dar 8.000, dividido por 3, vai ficar com 2.666,66666. Tá? Número 5. A distribuição das idades dos alunos de uma classe está indicada na tabela. Qual a média das idades dos alunos da classe? Pessoal, nós temos 6 alunos com 12 anos. É como se nós estivéssemos dando peso 6 para a idade 12. Então, você faz 6 vezes 12. Nós temos 15 alunos com 13 anos. É como se nós estivéssemos dando média, ou melhor, como se nós estivéssemos dando peso 15 para 13, para a idade 13, certo? E 4 com 14 anos, é peso 4 para 14. Então, 6 vezes 12, 15 vezes 13, 4 vezes 14. Soma tudo e vai dividir por quanto daí? Aí você vai dividir aqui, ó. 6 com 4, 10, com 15, 25. Então, o resultado total você vai dividir por 25. Número 6. Em uma urna há 10 bolas de mesmo tamanho e espessura, sabendo que 3 bolas são rosas, 2 bolas são pretas e 5 bolas são laranjadas, calcule a probabilidade de sair uma bola rosa. Olha só, nós temos 3 rosas, 2 pretas e 5 laranjas. Eu quero a probabilidade de sair uma rosa. Probabilidade é o que eu quero sobre o total de possibilidades.
Então, vamos lá. O que eu quero? Eu quero bola rosa. Quantas eu tenho? 3. Então, vai ser 3 dividido, né? 3 sobre quem? Sobre a quantidade total que eu tenho. E o total é quanto? 3 mais 2 mais 5. Então, nós vamos ter 3, que é a quantidade de rosas, dividido por 10, que é a quantidade total. Dá 0,3. O professor não tem essa resposta. Multiplica por 100, que vai dar 30%. Número 7. Um dado não viciado é arremessado. Qual a probabilidade de sair um número maior ou igual a 2? Então, vamos lá. O que eu quero? Eu quero um número maior ou igual a 2. Então, vamos contar quanto que nós temos no dado isso. Nós temos o 2, que é igual a 2, né? Nós temos o 3, o 4, o 5 e o 6. Opa! Deu. De novo. 2, 3, 4, 5, 6. Deu 5 do que eu quero, que é maior ou igual a 2. Vai dividir por quanto? Vai dividir por 6, porque é o total de possibilidades que tem um dado. Então, 5, que é o que eu quero, dividido por 6, vai dar 0,833333. Vezes 100, para dar em porcentagem, 83,3%. Número 8. Assinale a alternativa correta com relação ao valor do ângulo X na figura. Ah lá, lembrou? Soma dos ângulos internos tem que dar 180. Tem 80 aqui, tem 70. Quanto vai valer o X para dar 180? Tem que ser 30, né? Muito bem. Número 4. Assinale a alternativa correspondente à medida do ângulo BOC. Olha lá, BOC. Esse daqui, ó. BOC. Eu sei que é 3x. Tá, mas eu preciso determinar o valor do x para mim saber de fato quanto ele mede. Como que eu vou fazer isso, professor? Você vai montar uma equação, porque você sabe que aqui, ó, mede 90 graus. Então, você sabe que 3x mais 2x é igual a 90. Então, você tem que 5x vai ser igual a 90. 90 dividido por 5 vai dar 18. Opa! O x é 18. Só que eu tenho que fazer 3 vezes o 18. E nesse caso aqui, esse ângulo vai medir 54 graus. E a número 10, o que eu queria que vocês percebessem aqui é o seguinte, já de cara, de olhar para o gráfico, nem li o enunciado. Eu preciso já perceber que isso daqui, ó, já é a metade de qualquer coisa que o exercício estiver falando. Então, no gráfico está representado o local do nascimento dos 800 funcionários de uma grande loja de departamento da cidade de São Paulo. Se tudo isso aqui nasceu 800, você já pode concluir que essa parte rosa é quanto? 400, porque está na metade, ó. Se na capital o ângulo de 72 graus representa 160, opa, eu sei que aqui é 160. Assinale a alternativa que representa quantos funcionários tem em outros estados, ou seja, eu quero a parte azul. Aqui é 160, aqui nós concluímos que é 400. Quanto que vai faltar se eu somar 400 mais 160? Quanto vai faltar para os 800? 240. Finalizado, então, a segunda avaliação, vamos ver o trabalho agora. Vamos lá, o trabalho. Aí. Número 1. Dada a circunferência de centro C no plano cartesiano, assinale a alternativa que corresponde ao ponto C. Então, eu quero aqui, ó, o ponto C. Qual é o par ordenado que corresponde? Lembrando, pessoal, primeiro olho sempre para o eixo X. Não onde está no eixo X? No menos 3. Legal, professor. E no Y? Opa, no Y está lá no menos 2. Então, ó, menos 3 e menos 2. Guilherme fez um gráfico, número 2. Guilherme fez um gráfico de barras em papel quadriculado com os pontos obtidos em 5 jogadas de uma partida de videogame. Assinale a alternativa que representa o saldo dos pontos de Guilherme ao final da partida. Então, vamos lá. Ó. Na primeira, ele fez menos 5. Na segunda, ele fez menos 3. Aí, depois, na terceira, ele fez 2. Na quarta, ele fez 5. E na quinta, ele fez 7. É para assinalar... Desculpa, o que representa o saldo dos pontos de Guilherme ao final da partida. Então, nós vamos somar
tudo que ele fez de positivo e tirar o que ele fez de negativo. Então, aqui, ó, 7 mais 5, 12, mais 2, 14. Ótimo, 14 positivo. Agora vamos ver quantos negativos ele fez. Ele fez 5 negativo aqui e 3 negativo aqui. 8. 8 para 14, 6 pontos, então. Número 3. Dois ângulos que tenham medidas 30 e 60 são... Aqui foi aquela questão que muitos me perguntaram, mas professor, não sei o que, tal, complementar, agudo. Tá, aqui, depois eu parei para analisar e eu vi que ela dava um duplo sentido, essa questão, tá? Mas é porque o fato que ângulos menores que 90 são chamados de agudos. E se eu tiver dois ângulos que formam 90 graus, que no caso 30 mais 60 forma 90, eles são chamados complementares. Então, por isso que está o Vzinho nas duas. Quem marcou essa está certo, quem marcou essa está certo. Número 4. Um submarino vai afundando na água. A cada minuto ele afunda 1,2 metros. De acordo com a tabela, qual profundidade ele estará depois de 10 minutos? Então, ó, a cada minuto ele está afundando 1,2. Então, você vai seguindo nessa mesma proporção. Aqui, mais 1,2, mais 1,2, mais 1. Só cuidado que aqui está o 7, aí depois nós teríamos o 8 e o 9 ainda, para depois o 10, tá? Mas é essa a ideia. Observe a tabela de preço da loja Jogos e Brinquedos e responda. Vovô João quis presentear seus netos e comprou 3 bolas, 5 bonecas, 2 jogos de xadrez e um banco imobiliário. Qual foi o total gasto por vovô João? Então, ó, se ele comprou 3 bolas, é o valor da bola vezes 3. 5 bonecas, o valor da boneca vezes 5. 2 jogos de xadrez, 2 vezes o valor do jogo de xadrez. E um banco imobiliário. E aí precisa saber quanto foi que ele gastou no total, né? Basta você calcular quanto você vai pagar pela quantidade de bolas compradas, de bonecas, de jogo de xadrez e do banco imobiliário e depois somar tudo. Questão número 6, probabilidade de novo, só mudei a cor das bolinhas e a quantidade, tá? Pode esperar que vai ter uma dessa na prova. Então, 6 bolas vermelhas, 9 bolas brancas e 7 azuis. Determinar a chance dela ser vermelha. O que eu quero? Eu quero bola vermelha. Eu tenho quantas? Tenho 6. Num total de quantas? Ó, eu tenho 6 vermelha, 9 branca e 7 azul. Então, 6 mais 9 mais 7 vai dar 22. 22 é o total de possibilidades que eu tenho. E eu quero o quê? Vermelhas. Então, é 6 dividido por 22. Vai dar 0,27, 27, 27, 27. Se você multiplicar por 100, vai dar 27,27%. Número 7. Qual o valor de y? Observação. Esses ângulos são opostos pelo vértice, logo eles são iguais. Se eles são iguais, monta a equação e resolve. 2y mais 10 igual a 60, 10 vai para o outro lado negativo. 2y igual a 60 menos 10, que é 50. Então, 2y igual a 50. Isolou o y, 50 dividido por 2, y igual a 25. Número 8, uma equaçãozinha bem simplesinha aí. Resolva a equação, assinala a alternativa que corresponde ao valor de y. 7y menos 1 igual a 2y mais 9. Veio o 2y para cá, veio negativo. Então, ficou 7y menos 2y igual a 9 mais 1. Por quê? Porque 1 era negativo e foi para lá positivo. Então, ficou 5y igual a 10. Isolou y igual a 2. Certo? Então, esse nosso trabalho, né? Então, falamos das duas avaliações. Falamos do trabalho também, tá? Tudo comentado. Vai pausando, como eu disse no início, refaça, estude novamente, beleza? E boa prova. Valeu!